saí do cartório de Cruzália, fiquei levando Tarumã e também Assis. E depois, como eu saí de Tarumã com concurso, fiquei só aqui em Assis, onde eu estou até hoje, né, na serventia. Com isso já perfaz aí 45 anos de titular em tabelionato. Então minha origem foi sempre na parte de jurídica, né? Entendo que deve continuar os concursos, haja vista a qualificação daqueles que estão assumindo uma titularidade, né? Porque nós estamos aqui mexendo com documentos de pessoas, nós estamos aqui mexendo com bens das pessoas, então nós precisamos ter qualificação para isso, instruir as pessoas que vêm até ao nosso cartório, porque eu falo que eu peguei uma transformação enorme na tecnologia, né? Começamos com máquina de escrever e depois vieram os computadores, não se imaginava uma internet que você conversa com a pessoa no outro lado do país. Então a tecnologia foi muito rápida, né? Tinha outros cartórios para escolha, mas como eu já estava aqui, já conhecia a região, então eu preferi ficar aqui e deu certo. Todos pegaram antes o que eles queriam e sobrou Assis. Então, o nome que nós temos que deixar aqui é um nome a zelar, né? É o caráter teu, a tua honradez, isso você tem que deixar. Meu nome é Lourival Gama da Silva, eu sou tabelião e nasci no dia 29 de setembro de 1960. Eu nasci em Paraguaçu Paulista, tá? Fui para São Paulo ainda criança, fiquei até uns 11 anos lá. Aí voltei para Paraguaçu Paulista, que é uma cidade próxima aqui de Assis. E a minha juventude foi em Paraguaçu Paulista. Eu comecei como auxiliar no primeiro ofício em Paraguaçu Paulista, quando ainda era o tabelionato e o judiciário juntos, né? E ali que eu comecei. Ali eu passei na faculdade, e a faculdade em Marília na época, na região não tinha. Viajava em torno de 70 quilômetros de ônibus, né? Porque tinha ônibus que levava para Marília. Lá eu fiz a faculdade, né? Fiz 2 anos por Paraguaçu Paulista, onde eu era ali auxiliar, eu transcrevia ali procurações, escritura, tinha a parte processual, você mexia na parte de processos também e era digitador em audiências também. Aí vagou o cartório de Cruzália, da comarca de Paraguaçu Paulista, em virtude da aposentadoria do tabelião. Aí eu fui convidado para assumir, né? O juiz pediu para mim assumir o Cruzália e eu assumiria se tivesse o ônibus para Marília, né? Porque eu estava fazendo faculdade em Marília, estava no segundo, terceiro ano de faculdade. A Cruzália tinha ônibus, a prefeitura fornecia ônibus, tá? Então eu assumi o cartório de Cruzália já como tabelião interino. Tá? Para isso eu precisei ser emancipado, porque na época era 21 anos e eu não tinha 21 anos ainda. Fui emancipado para mim assumir a titularidade como interino lá. Aí depois eu fiquei lá até, respondendo pelo cartório, até 1994, quando fiz um concurso, assumi Tarumã, que é da nossa comarca aqui de Assis, oficial de registro civil e notas. Aí vagou o cartório aqui de Assis, o segundo cartório, tá? E eu era titular em Tarumã e estava respondendo por Cruzália, porque o juiz corregedor de Cruzália falou: você continua em Tarumã, mas você leva Cruzália também. Eu fiquei levando os dois. Aí em 2003 vagou o segundo cartório aqui de notas. A juíza corregedora me convidou para mim assumir aqui como interino no segundo tabelionato. Em 2005 foi a concurso, então os 2 cartórios estavam vagos, tanto o primeiro como o segundo. No segundo onde eu estava não foi a concurso, foi a concurso primeiro. Aí eu fiz o concurso e
deu certo de eu assumir o primeiro cartório. E o segundo continuou vago, eu saí do segundo e vim para o primeiro. E até hoje eu estou aqui. Mas eu continuei depois levando, né, o cartório de Tarumã até ir a concurso. Saí do cartório de Cruzália, fiquei levando o Tarumã e também Assis. E depois, como eu saí de Tarumã com concurso, fiquei só aqui em Assis. Onde eu estou até hoje, né, na serventia. Com isso já perfaz aí 45 anos de titular em tabelionato. Então minha origem foi sempre na parte de jurídica, né? Comecei no fórum e até hoje estou na parte jurídica aí, através de concurso. Aí a única situação aí foi a distância para fazer a faculdade, foi de Cruzália até Marília, dá 120 quilômetros. Então você viajava aí praticamente de volta a 240 quilômetros todo dia. Esse foi um dos inconvenientes, mas fiz 2 anos ainda por Cruzália. Não houve dificuldade porque eu tinha bastante amizade também com o titular do primeiro, né? E o que aconteceu na época? A juíza corregedora, que era dos 2 cartórios, ela inverteu. Eu assumi como titular o primeiro, quem estava no primeiro assumiu interinamente o segundo. Então nós fizemos uma troca, né, de titularidades aí. A nossa região aqui é mais agrícola, né? Nós temos aí a parte da nossa região aí soja, milho, de vez em quando trigo e também cana, né? Que é mais estritamente agrícola mesmo. Eu passei em 2 concursos, um para assumir Tarumã, né? E depois o outro para assumir aqui. Realmente é um concurso rigoroso, várias fases, tem que estar bem preparado para você estar passando hoje num concurso, ainda mais que hoje está mais afunilou, né, porque tem menos cartório e pessoas bem preparadas, mas foi tudo no caso do concurso, né. Eu entendo que deve continuar os concursos, haja vista a qualificação daqueles que estão assumindo uma titularidade, né. Porque nós estamos aqui mexendo com documentos de pessoas, nós estamos aqui mexendo com bens das pessoas, então nós precisamos ter qualificação para isso, instruir as pessoas que vêm até ao nosso cartório, qual que é o procedimento que ele tem que tomar, né, qual o caminho que ele vai tomar. Então nós somos aqui, além de orientadores também, para fazer o ato em si para o cidadão. Eu falo que eu peguei uma transformação enorme na tecnologia, né? Começamos com máquina de escrever e depois vieram os computadores. Não se imaginava uma internet que você conversa com a pessoa no outro lado do país. Então a tecnologia foi muito rápida, né? Foi crescer muito rápido. Mas daqui para frente vai ser só tecnologia mesmo. E isso foi um grande avanço, porque hoje você faz documentos à distância que nunca imaginava que isso ia acontecer. E hoje, pelo e-notariado, você faz uma escritura, pessoa fora do país. E acredito que isso vai se aprofundar mais ainda, né? Vai ter mais tecnologia, mais avançada ainda. Futuro nós não conhecemos, mas do jeito que veio, eu acredito que vai ser mais tecnológico as coisas aqui, tá? Acredito que os papéis, né, que ainda existem, futuramente não vão existir mais, vai ser tudo no meio digital. Isso foi um grande avanço, tanto para o judiciário, também para os cartórios, né, os tabelionatos. Uma que desafoga vários documentos que não haveria necessidade de ser feito por um juiz, né? Tem mais outras coisas que para ele estar resolvendo mais complexas. E o notariado foi um caminho para fazer essa desafogar o fórum lá desses processos. Para os notários foi muito bom que muitos documentos que vieram para cá são documentos que
podemos agilizar, o cidadão fica até mais contente em virtude da agilidade, questão do inventário, questão de um divórcio. Então foi muito prático aí para o cidadão e para o judiciário também, e também para os notários, foram uma grande conquista. O relacionamento foi sempre amigável. Temos aí grupos aí de notários aí pelo WhatsApp, onde trocamos conversas, ideias, né? Até situações de provimentos que saem, ou já manda rapidinho, você já conhece, já está vendo. Viu? Então o WhatsApp aí, em termos dos notários aí, foi uma coisa muito boa, porque você consegue te trocar dúvidas, né? Trocar documentos, conversar, trocar ideias. E o relacionamento hoje é mais pelo WhatsApp, né? Contato físico hoje é difícil, né? Mas hoje pelo meio digital aí você tem vários relacionamentos aí. Tem uma história quando eu assumi o primeiro tabelionato no concurso, no ato da escolha, né? Então vieram vários, na época de escolha, os que passaram, vieram vários aqui conhecer o cartório, verificar o cartório. Eu fiquei em 28º lugar e todos os que estavam na frente vieram, né, para conhecer o cartório. E tive amizade com todos, inclusive teve uns que já passaram por Assis, estavam em outros cartórios. E a escolha foi o seguinte, o cidadão falava, se eu não pegar tal lugar, eu vou pegar Assis. Se eu não pegar tal lugar, eu vou pegar Assis. E foi assim, todos que estavam na minha frente, foi dessa forma, olha, se eu não conseguir ir lá, eu vou pegar Assis. Então cada um tinha um interesse, tá? Mas se não desse aquele interesse, eles pegavam Assis. E foi, no ato da escolha lá, deu tudo certinho, cada um foi pegando, né? E no caso eu queria Assis, porque eu já estava aqui, né? E deu certo de eu assumir aqui. Então foi um fato que achei até interessante, porque todos queriam, né? Para eles seria uma segunda opção e para mim seria a primeira. E deu certo de todos escolherem os que eles estavam querendo e na época sobrou Assis para mim. E eu escolhi Assis. Tinha outros cartórios para escolha, mas como eu já estava aqui, já conhecia a região, então eu preferi ficar aqui e deu certo. Todos pegaram antes o que eles queriam e sobrou Assis. Então eu sou casado, eu tenho 2 filhos, são casados também, tenho 2 netos, todos moram aqui em Assis. Atividade que eu gosto de fazer, nós temos um grupo aí de bike, de bicicleta, né? Então você faz uma atividade física aí depois do expediente ou no sábado, domingo. Essa é a atividade física que eu faço aí no meu dia a dia, né? Essa seria a minha vida aqui em Assis. Tenho parentes em Paraguaçu, né? Tem minha mãe que mora em Paraguaçu, sempre eu vou para lá também, nos finais de semana. Então, a minha vida aqui nessa região também. Tá? Mas a formação minha em termos de filhos, foi tudo aqui em Assis também, né? Porque quando vieram para cá já eram pequenos, se formaram aqui e continuam aqui também. Meu filho mais velho, ele é advogado, tá? E tem comércio aqui em Assis, então ele faz as 2 situações. E o outro fez administração de empresa, faz a parte dele na administração. Olha, a atividade no estado de São Paulo em termos de notas e protestos, ela é bem confiável, pelo menos aqui em Assis é bem confiável. O pessoal vem direto no cartório, conversar com o tabelião, com o escrevente, tirar dúvidas, né? Então é um órgão que, para a população, é um órgão confiável, tá? Pelo menos aqui em Assis. E não deixa de ser, porque quem assumiu os cartórios,
estão bem preparados em relação às normas, aos provimentos, né, à legislação. Então é um órgão bem confiável, tanto o protesto como... E é dinâmico também, porque você pega protesto, em 3 dias já tem intimação, já é feito o pagamento ou é feito o protesto. É uma coisa ágil, rápida. A parte de notas também ficou rápido em termos de inventário, divórcio, escritura, procuração. Então é um órgão confiável, né, em termos de população. Em termos de corregedoria, é uma fiscalização, né, séria em relação aos cartórios. Hoje, como eu falei para você, são todos concursados, então são pessoas aí que têm conhecimento em relação ao que está fazendo, né? Não é como antigamente que as pessoas que estavam no cartório eram indicadas na época, tudo antigamente. E hoje não, hoje há um preparo, né? E esse preparo para o judiciário e também para a corregedoria é uma coisa muito excelente, porque sabe com quem está lidando, né? Com pessoas que foram introduzidas ali com conhecimento. Agora a fiscalização tem que ter, porque aí não tem como, né? Todos os setores têm que ter uma fiscalização. Então é difícil nós prevermos o futuro com essa tecnologia que vem vindo aí. Eu não sei se futuramente vai existir o cartório, será que essas inteligências artificiais estão vindo aí, a modernização, será que vai precisar ter notário, será que vai precisar ter registradores? Então o futuro nós não conhecemos, mas eu acredito que é meio temeroso o que vem vindo por aí, em termos de tecnologia, né? Podemos ver aí que hoje, pela inteligência artificial, muitos empregos estão se extinguindo, né? Então, não sei o futuro como vai ser em termos de titular, né? Olha, a nossa lembrança aqui é uma pessoa que passou por Assis, né? E deixou um bom legado, deixou um nome, né? Que zelou pelo nome. Uma pessoa que fala, ó, fulano de tal, conheço, sei quem é, indico, boa pessoa. Então, o nome que nós temos que deixar aqui é um nome a zelar, né? É o caráter teu, a tua honradez, isso você tem que deixar. Não é saudade não, a saudade é uma situação só de lembrança, né? Só de lembrança, porque você tem que viver o presente. Hoje nós temos que viver o hoje, né? O amanhã não nos pertence ainda, e o passado já foi. Então, vamos viver hoje o presente. Né? Só uma lembrança. Valeu. Eu só tenho que agradecer essa minha caminhada. Né? Por onde eu passei, fiz bastante amigos, clientes, né? E até hoje pessoas de outros municípios vêm aqui para fazer serviço, conversar comigo. Então, deixei um bom rastro aí em relação à minha passagem.